né? Se promove isso com a intenção de conseguir melhorar a posição no campo, certamente não consegue, né? Vai ser muito ruim. Mas, de qualquer jeito, faz um estrago nas relações da gente. É muito ruim isso, mas estamos aqui, então, hoje, com mais uma atividade dos 70 anos da BNRS, que às segundas-feiras tem uma agenda de lives, né, com temas da profissão, temas dos trabalhos que a própria BEM faz, e nos reunimos, então, com o pessoal da atenção base, que atua na ADEM-RS, liderados pela Sandra Ferreira. É com muita satisfação que recebemos todos, e também os convidados pelo departamento para fazerem parte desse momento da associação. Muitos deles, a maioria deles, sócios da ADEM. Aqueles que ainda não são sócios da ADEM, por favor, né, se aproximem, se associem à associação. A ADEM é uma organização civil, ela não tem esse compromisso político-partidário, ela é uma organização civil que congrega os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, que a ela se associam livremente e que se reúnem em torno de objetivos comuns de uma categoria profissional, né, da enfermagem. Então, as pessoas que aqui estão reunidas têm diferentes matizes políticos e a associação não tem nenhuma bandeira política para desenvolver, né? Ela preconiza, trabalha, atua, tem ações que estimulam a formação de políticas públicas, ela cria documentos, ela participa de fóruns e de todos esses lugares, mas nós não temos esse caráter político partidário, embora seja da vida da sociedade. No entanto, desenvolvemos políticas, sim, políticas de saúde, através das organizações representativas da população e das categorias profissionais, nos vários âmbitos de governo, né, de município, de estado, do país, e tem a tradição de trabalhar pela educação da profissão no país. Também ocupa os vários lugares de destaque nesse cenário da educação. Assim, eu convido todos, né, que a gente possa, daqui para frente, nessa live, estar trabalhando com essa perspectiva, né, ética, plural, de contemplar, né, o científico, cultural, a cultura, o ensino, a educação e as políticas públicas na Associação Brasileira de Enfermagem. Eu considero, então, essa atividade de hoje como aberta. Então, passo a palavra para a enfermeira Sandra Soares. Boa noite a todos. Depois desse incidente desagradável, acho que a gente retoma, né, a nossa atividade. Realmente é uma coisa que a gente não espera, né, que esse tipo de coisa aconteça numa atividade científica, como diz o Joel, mas estamos vivendo tempos bastante bicudos e obscuros, e então a gente precisa passar por cima dessas coisas e tocar o nosso trabalho, né, as coisas que a gente acredita, né, levar e construir outras relações, né, e que a gente possa melhorar a nossa sociedade nesse aspecto. Eu queria dar boas-vindas e pedir desculpa aos nossos convidados, né, a Sheila, o Daniel e a Cláudia, né, que junto com o Joel, nós convidamos para fazer os comentários a respeito da apresentação, né, do e-book que a gente vai estar fazendo, e queria apresentar para vocês, não sei se todo mundo conhece, as organizadoras do e-book, né? Então, organizaram esse e-book, que é uma produção iniciada no grupo de estudos, depois a Vânia vai contar um pouco sobre isso para nós. Então, participaram eu, a Sheila May, a Sheila pode dar uma banadinha, assim, um oi, para o pessoal te conhecer, a Lisiane Devinar Térico, a Vânia Olá. E a Juliana. Dá um oi aí, Ju. Será que a Ju não conseguiu entrar?
Sim, ela está dando oi, Sandra. Ali. Ah, tá. Ah, é que eu não consigo ver todas as fotos. Tá bom. Bom, inicialmente, eu queria colocar para vocês, assim, que foi o objetivo do e-book, dessa live, é socializar a produção do grupo de estudos, né, que se encontrou de setembro de 2018 a novembro de 2019 para discutir esse tema, né, e a ideia é que, a partir desse e-book, a gente possa suscitar momentos de discussão e reflexão sobre o escopo do trabalho da enfermeira na PS. A gente considera que esse tema é muito importante, ele é um tema urgente para a nossa categoria, e a gente precisa promover cada vez mais momentos para fazer essa reflexão e discussão. O e-book não tem em nenhum momento a intenção de dizer que o escopo é A, B ou C. A gente sabe que a gente tem um Brasil imenso e com diversas realidades, né? E que o escopo é uma das questões que a gente discute no próprio e-book, ele vai depender das necessidades em saúde da população, do município, da realidade local, de N fatores para a construção do trabalho do enfermeiro. Então, o nosso objetivo não é dizer que o escopo é A, B ou C, mas sim falar da nossa experiência enquanto enfermeiros aqui no Rio Grande do Sul, o que tem sido o nosso escopo, e também refletir sobre o que a literatura aponta nesses últimos anos sobre o escopo do trabalho do enfermeiro na PS. O departamento ele foi criado em 2017, ainda na gestão da professora Irid, que nos fez esse convite, né, para criar o departamento dentro da ABEM. A gente começou as nossas primeiras reuniões em julho de 2017, em dezembro a gente estava com um regimento, com uma coordenação organizada e com vários novos integrantes na entidade, né? O que o departamento tem feito ao longo do tempo? A gente tem promovido reuniões mensais, a gente produz um boletim eletrônico bimensal desde 2018. Esse boletim tem algumas edições especiais também, e a gente organizou o grupo de estudos, né, que fez essa produção, organizamos o primeiro simpósio estadual de atenção primária em saúde em 2018 na Unicinos, seria esse ano o segundo, a data estava prevista para 27 de agosto, né, mas infelizmente com a questão da pandemia a gente acabou não realizando a atividade, né? E esse também foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu organizar esse e-book, porque a nossa proposta era discutir o material inicialmente produzido no grupo de estudos em oficinas dentro do simpósio estadual e também com os municípios, com o objetivo de ampliar essa perspectiva e também de validar a nossa percepção, né? Então, a gente vai tentar fazer isso a partir de agora através desse e-book, né? Essa é a nossa ideia. E o objetivo do DAPS é congregar profissionais de enfermagem, né, com interesse na qualificação e no fortalecimento do trabalho da enfermagem, né, no âmbito da atenção primária à saúde. Então, produzir materiais que suscitem a discussão, a gente vê isso como um papel importante do departamento. Da minha parte, era isso, né, e eu gostaria de passar para Vânia. Olá, boa noite a todas e todas. É um prazer imenso tê-los aqui conosco nesse final de tarde, nessa noite, início de noite. Mas não é esses incidentes que
esse incidente que aconteceu que vai atrapalhar a nossa noite, com certeza, né? Então, aqui vou contar um pouquinho para vocês como que aconteceu, né, a origem desse livro, como que ele foi sendo construído. Conforme a Sandra falou, então, o departamento foi constituído em 2017. Em 2018, então, em junho de 2018, acontece o primeiro simpósio estadual de enfermagem na atenção primária à saúde, promovido pelo DACS. Neste simpósio, durante esse simpósio, vários participantes apontaram a necessidade de ter um espaço para estudar, discutir, refletir, né, sobre as questões que foram problematizadas durante o evento. As principais questões que surgiram, dentre tantas, foi o escopo do trabalho do enfermeiro na APS e de onde derivam suas competências, e a síndrome da Mulher Maravilha na enfermagem, né, falando sobre um pouquinho da sobrecarga da mulher e a saúde mental. Então, a partir, então, deste evento e dessa demanda que surgiu durante o simpósio, foi construído, então, um projeto, né, foi estruturado um projeto que foi o grupo de estudo, né, originando o grupo de estudo que buscou parcerias com as universidades, instituições e serviços para efetivar essa proposta, então. O objetivo do grupo de estudo foi criado para ampliar os espaços de discussão sobre a produção do conhecimento teórico e prático acerca do cotidiano do profissional de enfermagem. Então, era um espaço onde os profissionais se reuniam para poder falar um pouquinho, talvez, dessas angústias que eles traziam, que ocorriam durante o trabalho. E esse grupo de estudo, ele iniciou suas atividades em 25 de setembro de 2018, e ele eram com reuniões mensais e abertas. Para realizar esse grupo, foi discutido entre todos os participantes onde que seriam realizados, né, o espaço físico. E, então, a Unicinos, o mestrado profissional em enfermagem, uma parceria com o mestrado profissional em enfermagem, foi feita essa parceria. A professora Sandra Leal acolheu e possibilitou, então, esse espaço para que nós, e toda a estrutura da universidade, para que nós pudéssemos nos reunir com os convidados, com os integrantes do grupo, e fazer as discussões. Quem que participava, então, né, são as enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem da graduação, da residência, pós-graduação, sendo ele sócio ou não sócio da ABEM, eram todos bem-vindos. Foi divulgado nas redes sociais, a demanda espontânea, poderia entrar, se não quisessem seguir todas as reuniões, poderia participar de uma e não participar de outra, e também tinha os certificados, todos os participantes participavam ele de uma ou duas ou três reuniões, eles tinham a garantia de um certificado. A metodologia utilizada, então, foram grupos presenciais, mensal, com 2 horas de duração. Fizemos um grupo virtual também no WhatsApp, colocamos todo esse material, compartilhamos esse material no Google Drive, onde as pessoas poderiam estar contribuindo. Todas as reuniões, então, ocorriam por metodologia ativa, que promoveram a participação dos integrantes, incluindo demanda que eles traziam, os temas, então era a partir dessa demanda que a gente foi construindo. No segundo semestre, então, 2019, as reuniões também passaram a ser transmitidas de forma remota, por meio de plataforma digital. Ou seja, ela tinha as duas modalidades, sempre presencial e também na possibilidade remota. E o produto final, então, foi o relatório com a síntese dos estudos e discussões realizadas cada encontro sobre o processo de trabalho da enfermeira na APS em seus 15 meses de atuação. Esse material inicialmente produzido pela
coordenadoras do grupo de estudo, foi utilizado como ponto de partida para as novas discussão e a revisão da literatura, que foi realizada em 2020, para a organização, então, deste e-book. Então, espera-se que esse material, com todo o relato desses participantes, das discussões sobre o escopo do trabalho, possa ser utilizado no cotidiano de trabalho, tanto pelas profissionais de saúde, quanto pelos gestores, entidades de classe, instituições de ensino, saúde, enfim, a quem interessar. Então, esse foi um pouquinho do relato de como surgiu esse e-book, que hoje aqui nós temos o prazer de apresentar para todos. Da minha parte, vamos seguindo. A próxima é a Liliane. Então, uma boa noite a todos. O que eu gostaria de destacar desse nosso processo do grupo de estudos, que eu acho que foi uma característica muito peculiar e interessante dele, que eu acho que vale a pena ser comentada, que foi a intenção desde o início dele de ser um grupo produtivo. Era comum entre os participantes o seguinte relato. Aliás, de modo geral, quando a gente se envolve em um grupo de estudo, tem muito de doação pessoal, né? De tempo, de interesse, no sentido de aprofundar uma discussão que o cotidiano do trabalho ou do ensino não permite. Mas aquele grupo era um grupo ávido por uma produção, não apenas que esses encontros se esgotassem no aprofundamento do tema a nível pessoal ou o interesse de um aprofundamento externo, mas que a gente, né, que o grupo pudesse ter uma produção. E esse foi um fator determinante para que, desde o início, o grupo tivesse uma sistemática de registro dos encontros. Eu acho que é um outro aspecto interessante para destacar quando a gente conversa no grupo, apresenta uma proposta como essa, mas como se deu essa metodologia? Como a Vânia comentou, a gente abriu na plataforma um Google Drive e a cada encontro esse material ia crescendo na sua riqueza, ele ia sendo ampliado. Ele, desde o início, então, o grupo de estudo ele teve uma intenção de socialização na sua produção. Ele queria mais do que apenas se esgotar nas reflexões que acontecessem naqueles momentos de encontro, né? Ele tinha uma vocação, então, para subsidiar uma discussão maior, fosse a nível local, regional, e, quiçá, até mesmo nacional, né? Considerando que a gente tem hoje, infelizmente, a gente fica muito honrado de ter a presença de pessoas na nossa live hoje, representando, né, a bem nacional, do desejo que o grupo de estudos tinha de ampliar esse debate, né? Que a gente, talvez, quem sabe, pudesse dar um start numa discussão maior, um desejo de que a enfermagem construa o seu próprio escopo. E essa intenção e essa vocação, como a Sandra explicou no início, ia desencadear num debate local, num simpósio que estava planejado, que a pandemia, né, infelizmente, como tantas outras coisas que ela interrompeu nesse processo, colocou em stand-by, fez isso também com o produto do grupo de estudos. Só que, encerrados os encontros presenciais, o grupo que organizou esse grupo de estudo se deu conta de que havia um material muito rico e que ele não podia simplesmente ficar engavetado ou ficar esperando uma nova oportunidade de ser debatido, né? Essa vocação que ele tem de ser um subsídio, uma provocação de discussão, merecia ir adiante. A riqueza desse material, a Sandra vai agora explicar um pouco mais para vocês, depois que eu encerrar a minha fala, mas principalmente, assim, queria destacar como uma possibilidade de troca de experiência, né, para quem está participando hoje do nosso encontro, é de que essa metodologia de, desde o início, fazendo o registro das reuniões e tendo, ao final, uma produção, uma riqueza muito grande,
foi que permitiu que hoje, né, 1 ano e 2 meses de duração do grupo e um tempo depois, a gente pudesse apresentar de forma pública, né, uma construção coletiva sobre esse tema do escopo do trabalho. E hoje a gente quer, então, socializando ele, né, que ele tome novos caminhos. Quem sabe ele possa ser aí um disparador de outros grupos de estudos ou outros debates no país, dentro da atenção básica, atenção primária, sobre o fazer de enfermagem. A Sandra agora vai falar para vocês um pouco, né, sobre que riqueza é essa que a gente está falando, né, os principais aspectos que foram debatidos no período do encontro, para que depois a gente possa conversar mais. Então, Sandra, se quiser compartilhar. Bom, assim, finalizando, então, a nossa apresentação, antes de passar a palavra aos nossos convidados, a gente só queria, assim, ressaltar 2 aspectos, assim, em relação ao e-book, né? Um é a revisão da literatura que foi feita sobre a temática de uma forma muito ampla, né? Uma lá em 2018, né, quando nós começamos o processo de trabalho, e outra, a gente fez, as organizadoras fizeram uma nova revisão da literatura dos últimos 5 anos de publicação, né, e a gente apresenta essa revisão da literatura no e-book, né, para trazer elementos para a nossa discussão, para trazer os pontos que os próprios enfermeiros, em diversos estudos, municípios, estados, né, apontam como dificuldade no seu processo de trabalho, mas também a riqueza do que eles relatam do processo de trabalho do enfermeiro na PS, né? Então, trazendo esses 2 elementos. A outra questão é comum aqui nos grupos de estudo, acho que quem participa, principalmente quando a gente fala do nosso fazer, né? Eu nunca participei de outra categoria, mas dos enfermeiros sempre tem uma queixa muito grande de sobrecarga, né? Um relato, né? Eles expressam, olha, estamos muito sobrecarregados, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, né? Isso também é um achado da literatura, né? A literatura respalda exatamente esse pensar que os enfermeiros trouxeram, né, durante o nosso processo de trabalho. Bom, o que a gente decidiu? Vamos olhar para a nossa lista de trabalho. E aí a gente pediu para tentar enxergar o que nos sobrecarrega. E aí a grande questão que os enfermeiros traziam é que o excesso de responsabilidade por diversas atividades na atenção primária, relacionadas principalmente a questões administrativas e gerenciais, né, do serviço de saúde, não estou falando de gestão do cuidado, mas do serviço de saúde como um todo, acabam ficando para o enfermeiro na atenção primária, ele acaba assumindo esse papel nas unidades de saúde, né? E ele acaba deixando de fazer a sua atividade fim mais importante, que é a consulta de enfermagem, que é exclusiva, que só ele pode fazer. E ele acaba sendo absorvido no cotidiano por muitas atividades que outros membros da equipe poderiam estar realizando, né? E ele está lá absorvido, se consumindo, né, no seu cotidiano em função disso. Então, a gente fez essa discussão e disso saiu no capítulo 4, a gente traz isso do livro, que a gente pediu para eles conversarem com os colegas e relacionarem as atividades que desenvolviam, e relacionar as atividades administrativas relacionadas àquelas atividades. Então, a gente viu atividades assistenciais, atividades educativas, programáticas e comunitárias, e atividades administrativas e gerenciais também. E aí, quais são as atividades, né, administrativas, né, ou burocrática, como eles sempre falavam, a gente fica envolvido na burocracia, né, e que
precisavam acontecer na unidade para que a atividade assistencial ou a atividade educativa acontecesse. E aí a gente criou com eles, para facilitar essa visualização, quadros. Então, na primeira coluna do quadro, a gente coloca lá as atividades assistenciais, as atividades administrativas relacionadas, e depois a gente foi para o processo de discussão de quem é a responsabilidade. E isso foi muito rico no processo de trabalho, porque eles perceberam que a maioria das atividades podem ser compartilhada com outros membros da equipe, que não precisa ser responsabilidade do enfermeiro, né? Então, a gente precisaria ter um novo momento de fazer essa discussão, e por isso a gente achou importante socializar, inclusive, esses quadros que a gente construiu, porque a gente precisa fazer essa discussão com as pessoas que estão na linha de frente, para discutir como se organiza o processo de trabalho de forma a não sobrecarregar o enfermeiro. Ou que a gente possa vir a ter enfermeiros que fazem a gerência, a gestão, a administração, e o enfermeiro que se responsabilize pela assistência, para não haver sobrecarga, né? Porque o que acontece é que o enfermeiro acaba assumindo as duas funções e uma, obviamente, não fica, né, adequada, ou uma acaba sendo não executada, como a gente também viu, tanto na revisão da literatura, quanto na prática dos nossos colegas, né, como nas nossas, que a consulta de enfermagem acaba, muitas vezes, sendo negligenciada, né, em função dessa sobrecarga. Então, a gente precisa de um número maior de enfermeiros, né? Então, aí entra também a questão do dimensionamento de pessoal, que é muito importante a gente discutir, né? Então, para esse escopo X ou Y, qual é o número de enfermeiros que a gente precisa para executar todas essas atividades, né? Então, por isso também a gente fez esse convite para as nossas entidades de classe, porque a gente acha fundamental que a gente siga junto fazendo essa discussão, porque a própria questão do escopo do trabalho do enfermeiro tem questões relacionadas, né, com a questão científica, né, que a BEM pode estar dando suporte, tem questões relacionadas a dimensionamento de pessoal, a questão de trabalho, que o Corém, né, pode estar dando esse suporte nesse processo de discussão. Tem questões trabalhistas que o sindicato pode estar dando suporte nessa discussão. Então, o objetivo da nossa live também era poder encontrar, né, as nossas entidades de classe, ofertar esse material que a gente produziu para as nossas entidades de classe, para que a gente possa seguir nesse processo de discussão. Bom, da minha parte é isso, e para não me alongar, eu vou passar a fala. A primeira fala é do Joel, a segunda é da Sheila, a terceira é do Daniel e a quarta é da Cláudia. Eu não sei se está bem assim para vocês. Então, a última fala sempre é do presidente para os protocolos, então eu posso mudar a posição. E como a Sheila, ela está na sala, ela vai falar, a Sheila Godá. A Sheila fala, Isso, a Sheila fala Aí pode ser o Daniel, o sindicato não é indiferente, eu encerro, tá bem? Tá certo, Joel. Bom, então, obrigada, Joel, pela deferência, sim. Boa noite a todos e todas. Já posso começar, Sandra? Pode. Sim. Eu sou Sheila Sancler, sou enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estou na coordenação nacional do Departamento de Atenção Básica. Vou pedir antecipadamente desculpas às colegas, né, porque a minha fala é uma fala da ABEM, né, e como está no Estatuto, Departamento de Atenção Básica, eu sempre me refiro à atenção básica. Sandra, vez por outra, mas
eu estou aqui no lugar que eu ocupo como coordenadora, então vou respeitar o estatuto. Embora eu concorde em número general com a discussão, né, que a gente deveria ter aprofundado isso na época do estatuto, terminou passando de qualquer jeito. Não, quero agradecer o convite, né, em nome do Departamento Nacional da Atenção Básica, da ABEM, e em meu nome particular, e dizer que é um prazer estar nessa noite, né, participando desse momento histórico, né, tanto para o Departamento de Atenção Primária, né, da ABEM Rio Grande do Sul, como para o Departamento Nacional, e para toda a enfermagem brasileira, principalmente da Associação da Família. Quer dizer, assim, que não foi aquele início lamentável que vai, né, apagar o brilho dessa noite. Estamos todas aqui, né, com essa responsabilidade, com esse compromisso, né, que sempre temos. E aí eu quero aproveitar para dizer que esse e-book, né, eu sei que ele faz parte das comemorações de 70 anos da ABEM Rio Grande do Sul, quero aproveitar a presença do presidente, parabenizar a ABEM Rio Grande do Sul, né, pelo seu histórico trabalho desenvolvido em prol da educação e da prática de enfermagem de qualidade, né, sempre presente nas lutas da enfermagem brasileira, e é, assim, muito importante esse momento histórico para todos vocês. E parabenizar o departamento, né, todos que fazem o departamento pelo trabalho, né, de realização desse e-book, a pessoa de Sandra, coordenadora desse grupo, e eu fiquei muito feliz quando a Sandra me comunicou, né, que o e-book tinha realmente já sido produzido, e me convidou, fez uma leitura dinâmica, sabe, Sandra, porque é muito difícil esse momento que a gente está vivenciando. Eu tenho 3 disciplinas de ensino remoto, mais uma do mestrado, então eu passo a semana quase inteira de frente para o computador, porque quando eu não estou ministrando aula, eu estou me preparando para as aulas, aí muitas lives, muitas reuniões, então eu pretendo uma leitura bem aprofundada do todo, e depois eu mando alguma apreciação para você por escrito. Eu acho que a importância desse e-book, né, como vocês bem colocaram, gostei muito da apresentação de vocês, né, a importância dele é que a divulgação dele, a sua disseminação, é importante que ele não fique guardado, né, vamos disseminar, vamos divulgar, e a gente pode colocar na página da ABEM Nacional, falar com Dulce, para falar com a Kate, né, e ele vai trazer muitas contribuições significativas para a produção científica nessa área, né, da atenção primária e saúde, e eu acho que também ele é um incentivo à publicação científica dos profissionais, que às vezes eles relatam tudo isso que vocês trouxeram, né, eles sentem que o seu trabalho é cansativo, é burocrático, são vários escopos, são várias linhas de frente que eles têm que enfrentar, e principalmente agora nesse momento da pandemia, né? Mas, assim, ainda, apesar do avanço, ainda precisa despertar muito para essa questão da publicação do seu fazer cotidiano. Eu acho que esse e-book, todos os e-books foram produzidos, assim, eu acho que o e-book do departamento, assim, trouxe os relatos de experiência também de várias regiões do Brasil, e agora o de vocês vai se somar, assim, para mostrar para profissionais que a história deles precisa ser contada, né? O cotidiano deles precisa ser revelado. Precisa desnudar um pouco, né, esse sentimento que eles têm de uma prática que parece que só eles, né, têm aquele sentimento. E quando você lê um e-book desse, você vê que são várias as problemáticas, né, apesar das distâncias geográficas, são várias problemáticas, e a maioria delas estão presentes em todas e se repetem, né, anos a fio. Eu fiz recente uma pesquisa, terminando o relatório, uma pesquisa na gestão do trabalho de saúde, e, assim, os problemas que foram levantados nessa pesquisa foram apontados pelos trabalhadores.
área da saúde, gente, não difere de nada da primeira pesquisa de gestão que a gente fez há 10, 15 anos atrás. Então, assim, isso precisa ser registrado, né? Para que o registro e a divulgação faz com que essa coisa flua e a gente possa buscar as saídas, que a gente possa coletivamente construir e fazer a mudança, certo? Então, eu acho que essa é a importância, né? E porque também, para além, ele traz a possibilidade do debate, né, da discussão, que à medida que você lê, né, você pode promover essa discussão com seus pares, né, com certeza isso vai contribuir para a academia, para o ensino da atenção primária na academia, então, traz essa possibilidade de um debate sobre esse escopo, esses múltiplos escopos, né, do trabalho do enfermeiro na atenção primária. E, como eu já falei, isso também possibilita uma outra, eu acho que chama, convida, né, pauta uma reflexão sobre esse cotidiano, né? Por quê? Né? Nós, enquanto trabalhadores dessa área, qual é a nossa responsabilidade? Né? Por que se dá desse modo e não de modo diferente? Por que a gente está se afastando tanto do cuidado? E Sandra traz algo bem importante, que é a questão da consulta da enfermagem, né? E tem outros afazeres que a enfermagem vai se distanciando e vai sendo ocupada por outros profissionais. Né? Recentemente a gente viu uma resolução, né, eu esqueci, sobre imunização. Vocês viram isso? Esqueci agora. Qual foi a categoria? Né, que solicitando que a sala de vacinação devia ser responsabilidade desse profissional e não da enfermagem. Então, foi preciso o Conselho Federal de Enfermagem tomar posição e deixar bem claras as coisas. Então, vez por outra, a gente é surpreendida com esses avanços no nosso campo de trabalho, no nosso fazer cotidiano. E aí, eu acho que precisa fazer essa reflexão sobre essa prática cotidiana, né, através dos relatos, experiências, né, que vocês trazem tanto do fazer assistencial como gerencial, na região sul, e que a gente possa ampliar essa discussão. Assim, muito embora os relatos sejam da região sul, né, assim, fazer um estudo de caso, como foi dizer na pesquisa, né, o estudo de caso, esse estudo pode ser reaplicado em qualquer região do país, lógico, guardando as devidas especificidades. Então, acho que tudo isso, assim, que eu estou trazendo para vocês, é para mostrar o quão é importante esse momento, esse e-book para toda a enfermagem brasileira, principalmente da área de atenção primária. E aí são essas minhas palavras, né? Parabenizar a todos, dizer que a gente está junto, assim, essa minha experiência agora na Coordenação Nacional de São Básica, uma experiência bem interessante, assim, apesar de eu ter entrado, como a gente diz na gíria, com o bonde andando, né? Mas eu acho que tive muita sorte, porque a Coordenação Nacional é composta de um grupo muito, muito especial, do qual Sandra faz parte, né, e que, assim, me receberam muito bem, me deram todo o apoio, e a gente vai junto nessa luta, que está bem pertinho de terminar, né, já tem eleição, nós vamos ter nova diretoria, novo grupo à frente do departamento, e eu vou deixar como para no meu relatório, nesse, que a gente possa pensar na formação de novos grupos, de novos departamentos, assim, com pessoas que realmente têm um compromisso com a profissão, né, que para além de tudo que a gente já faz nesse mundo de, meu Deus, né, a enfermagem, eu digo, meu marido, quando eu estou nessa reunião, eu nunca vi um corpo para trabalhar tanto como a enfermagem. Mas a gente está sempre aceitando novos desafios, né? E aí eu acho que isso é que faz a coisa fluir. Quando eu convido alguém para um desafio que a pessoa diz, mas eu estou muito ocupada, eu digo, olha, se você estivesse desocupada, eu não convidaria. Corro légua de gente desocupada. Não é porque essa desocupada, é porque não tem compromisso.
né, com a enfermagem, não tem compromisso com a profissão, não tem compromisso no dia a dia, quer fazer aquele seu quadradinho e pronto. Né, louco, e fazendo louco para já terminar. Eu acho que eu quero aproveitar para agradecer muito a Sandra por todo o apoio que tem me dado na coordenação, né, do grupo de atenção básica para o Estatuto da Atenção Primária para nós. É isso, pessoal. Boa noite, viu? Muito, muito grata a vocês pelo convite. Sheila, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo teu carinho, pela atenção toda que tu tem dado ao nosso departamento aqui. Eu vou passar a palavra, então, para o Daniel Menezes de Souza, presidente do Corém, Rio Grande do Sul, para ele fazer o comentário. Então, boa tarde, boa noite já, novamente, né, todas e todos. Prazer estar com vocês, né, cumprimentando aí as entidades, as 4 entidades parceiras que participam aí, então, cumprimentando o Joel, presidente da BEM, RS, a enfermeira Sheila, representando a BEM Nacional, né, a colega Cláudia, representando os sindicatos enfermeiros. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite especial a todos os professores, demais colegas que estão acompanhando, eu não sei, talvez alguns acadêmicos também, porque nem todos aqui eu consegui identificar quem são, mas sempre é um prazer, então, estar participando com vocês, né, e além de presidente do Corém, também sou sócio da BEM, então, na medida do possível, a gente tem sempre participado, e com muito prazer que a gente recebeu, então, o convite, né, eu já dei uma lida, né, gentilmente a Sandra, quando fez o convite para a gente participar hoje, já encaminhou também cópia do e-book, eu consegui dar uma lida quase que na íntegra, né, mas não na íntegra, por conta das atividades do dia a dia que têm sido bem corridas, mas então, assim, fazendo uma saudação e parabenizando, então, as organizadoras, né, a Sandra Rejane, a Sheila Mai, a Lisiane Périco, a Vânia e a Juliana, que são as organizadoras, né, então, assim, parabéns para a organização de vocês, mas também não podia deixar de, como bem lembrou, acho que a Sheila, no chat ainda há pouquinho ali, todos os demais colegas, né, que participaram, né, do grupo de estudos, aí tá ali na página 7, acho que os agradecimentos estão nominados, são muitas pessoas, né, vários colegas enfermeiros e enfermeiras que participaram, né, da construção do e-book, e dizer para vocês que a gente, primeiro, fica muito contente, porque essa produção, ela nos ajuda, né, a consolidar as práticas da enfermagem, e especialmente consolidar, né, principalmente com embasamento científico, uma das áreas que a gente trabalha, a questão da autonomia do profissional enfermeiro e enfermeira. Né, hoje são 2 áreas, são 2 atuações, 2 frentes de atuação que a gente tem sido muito atacada, né, por outras profissões que não a enfermagem, né, ainda há pouco a colega Sheila falava, né, a biomedicina agora reivindicando a vacinação, a responsabilidade técnica pela sala de vacinas, né, a Rô bem lembrou ali também a questão da discussão das farmácias aqui no Rio Grande do Sul, tem até uma lei estadual que foi aprovada em relação à farmácia virar estabelecimento de saúde, e a discussão, né, com a medicina, especialmente em 2 frentes que eu vejo que são as frentes que a gente está mais forte nessa condição de profissão autônoma que a nossa lei do exercício profissional nos concedeu a partir de 1986, né, esse desvencilhar da profissão médica, né, que é 2 áreas muito marcantes e muito próprias, né, que é a enfermagem obstétrica, né, uma área bastante atacada, né, é uma área onde as enfermeiras, elas atuam de uma forma muito autônoma, né, podendo, inclusive, trabalhar nos centros de parto, assim, estabelecido pela lei e pelas portarias do próprio Ministério da Saúde, né, desde a admissão até a alta, né, da mãe e do recém-nascido, então, por isso que a gente é muito atacado, e essa questão, né, da autonomia que os enfermeiros e as enfermeiras têm, e aí vou usar os 2 termos, né, atenção básica / atenção primária, para a gente não também discutir sobre a definição, né, no Corém, lá quando nós estabelecemos a comissão de protocolos, que está ajudando a construir e revisar os protocolos de enfermagem da atenção básica / primária, nós colocamos esse nome, justamente porque a ideia não era competir questão conceitual, mas a gente se entende, acha que, eu particularmente acho que as 2 definições, elas se complementam, né, e
E entendo que é uma área onde, né, a gente, analisando recentemente no COFEM, tem duas pesquisas, na verdade, né, uma pesquisa agora, que aqui no Rio Grande do Sul está sendo coordenada para a Escola de Enfermagem da URGS, na professora Letícia, né, que busca, junto com um convênio lá com o COFEM e com a UNB, analisar e identificar as práticas avançadas da enfermagem no contexto da atenção básica / atenção primária, e várias outras pesquisas que a gente tem acompanhado, e a própria Fiocruz também, né, pesquisando como é que está a questão do trabalho dos enfermeiros e enfermeiras na atenção básica, atenção primária, no âmbito agora do atendimento do Covid, né. Então, dada a importância dessa atuação, e eu lembro que essa discussão, talvez ela tenha ficado mais forte, né, e os movimentos nacionais, tanto da BEM Nacional, do próprio COFEM, de todos os CORENs dos estados, no sentido de que, quando nós fomos atacados lá no ano de 2017, com aquela liminar, que perdurou por alguns 10 dias, né, onde o CFM cobrava da União que os enfermeiros e enfermeiras não poderiam solicitar exames complementares de rotina no âmbito da atenção básica, atenção primária, né. Então, ali a gente fez uma ampla discussão e a sociedade veio para o debate junto conosco. Então, eu entendo que nós estamos nos fortalecendo muito nessa discussão da autonomia da enfermagem, especialmente nesse contexto, por conta que a sociedade usuário, aquele que usa os serviços das unidades básicas de saúde, das estratégias de saúde da família, eles reconhecem quem é o enfermeiro, quem é a enfermeira, quem é o médico, quem é o fisioterapeuta, eles sabem bem a definição e o papel de cada um, e nós também sabemos, né? E o trabalho desse e-book, ele vem aqui para contribuir nesse sentido, e até para ampliar esse horizonte, né? De fato, né, apenas um enfermeiro, uma enfermeira numa equipe de saúde da família dá conta da demanda da clientela. Estamos aqui discutindo saúde, né, carga de trabalho, né, a gente, enquanto conselho, faz a análise e calcula o dimensionamento mínimo para essa demanda, e a gente verifica que não. Até, não sei se você já tem informação, mas a gente está discutindo com o Ministério da Saúde a possibilidade de tornar como obrigatória a inserção do segundo enfermeiro nas equipes de saúde da família. Já teve uma audiência com o atual ministro, onde uma das demandas que o nosso Conselho Federal levou lá para discussão com o Ministério da Saúde é essa, né? Justamente pelo papel e a importância que esse profissional tem, né, no atendimento da população que realmente precisa e usa os serviços, né? Quando vai para uma discussão judicial, como essa que nós tivemos em 2017 dos exames, né, muitas vezes os próprios juízes, né, e quem dá opinião sobre o assunto não conhece, não usa os nossos serviços, né. Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz e eu entendo que toda a produção que for, né, feita, elogiando muito o trabalho de você, gostei muito das cores, inclusive, né, acertaram, inclusive, na leveza do tom das cores, né, fiquei um material bastante leve de ler, não só pelo seu conteúdo, mas também pela sua parte gráfica. Então, também queria fazer esse destaque, né, porque muitas vezes a gente analisa só o conteúdo, não, mas a parte visual, ela nos convida a fazer a leitura. Então, foram todas, não sei de quem foi a ideia, mas já aqui elogio, né, que foi, a parte visual também é algo, assim, bastante importante, ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente tem dificuldade, a gente sabe que a profissão tem pouco tempo, né, para ficar fazendo as leituras e tudo que for atrativo, né, para nos prender a atenção, né, além do conteúdo, é sempre bem-vindo. Então, eu encerro, assim, minha fala, mais uma vez, dando parabéns a todo o grupo envolvido, e é o grupo, não só as organizadoras, mas todo o grupo ampliado, e colocando à disposição, né, a gente precisa seguir firme nessa linha, no sentido de consolidar, né, e dar mais segurança, né, para os profissionais que atuam nessa área tão importante, que é a atenção básica, a atenção primária, né, porque, de fato, é o que está mudando a realidade da saúde pública do nosso país, né, com todas as dificuldades, com todos os cortes de financiamento, né, com a emenda constitucional 95, com tudo isso, né, esse grupo está tendo uma importância muito grande, não só, né, na saúde geral, mas especialmente nesse contexto da pandemia. Então, todos os colegas que atuam nessa área, que estão aqui conosco, queria dizer que eu respeito, né, muito vocês, admiro muito, né. Um dia eu quis ser enfermeiro, né, de saúde pública, né, quis o destino que não me direcionou, acabei ficando no hospital, mas sempre foi uma área que eu admirei e que eu respeitei, que continuo respeitando muito, e entendo que esqueci de falar, a gente fez uma análise, inclusive, das legislações da enfermagem no mundo,
né, e para discutir a questão das práticas avançadas, e no meu ponto de vista, analisando a nossa lei, que é lá de 86, ela é uma das legislações onde está garantido na lei do exercício, né, várias atividades de práticas avançadas, como a enfermagem obstétrica, eu colocava ainda há pouco, e a prescrição de medicamentos e solicitação de exames complementares que estão aí postos, né, e que a enfermagem tem se apropriado cada vez mais. A gente avançou muito, eu recordo que o Rio Grande do Sul é um estado muito conservador nas questões das disputas de categorias profissionais, né, e nós, pelo menos depois desses últimos 2 anos, né, que a gente enfrentou esse debate da judicialização do CFM, inúmeros municípios muito conservadores passaram a utilizar os protocolos de enfermagem, né, na saúde pública, e tem tido ótimos resultados, né. Eu cito um município que é sempre bastante peculiar, que é Caxias do Sul, né, que há 20 anos se tentava implementar lá os protocolos, e hoje, né, eu sei que a Isabel está ali, lá da UX, né, está concordando comigo, hoje nós temos já 1 ou 2 protocolos, né, de saúde, especialmente saúde da criança, que é bastante delicado, já em andamento, né, lá pelo menos 1 ano e meio. Então, obrigado a todos vocês pelo espaço, a gente fica à disposição. Parabéns a todos. Obrigada, Daniel, pela tua presença e pelas tuas palavras aqui. A gente agradece muito as tuas colocações. Vou passar de imediato a palavra para a enfermeira Cláudia, que está representando o Sindicato dos Enfermeiros. Bom, obrigada, eu queria agradecer o convite e queria parabenizar a BEM, né, pelos 70 anos, e também agradecer pelo e-book, porque eu achei, assim, eu que sou da saúde pública, tá, eu achei o e-book muito bom, né, conforme o Daniel falou, assim, bom de ler, muito interessante, e eu queria dizer para vocês que vocês foram muito felizes, realmente, em conseguir compilar algumas das ansiedades que fazem parte da gente enquanto trabalhadora, né, da área da saúde, assim. E eu queria, assim, colocar a ansiedade que a gente, enquanto trabalhador, né, enquanto representante dos trabalhadores, a gente tem em relação à questão da saúde pública. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil, né, principalmente, e ao contrário do Daniel, eu tenho muito claro que é a atenção básica, né, que eu venho da saúde coletiva, né, então, para mim, a atenção básica, eu acho que Porto Alegre tem sido um exemplo de destruição da atenção básica em relação à questão do IMES, e a gente vê um prefeito que desrespeita total o trabalho, né, da atenção básica em Porto Alegre. Ele acha que é um trabalho que não tem realmente a caracterização de que da importância, ele não consegue entender a importância que tem a atenção básica, mas eu acho que a gente fica devendo um pouco em relação, a academia fica devendo um pouco na colocação da importância que as enfermeiras têm em relação ao seu trabalho dentro da atenção básica. Né? Eu ainda sou do currículo antigo da Fevale, eu me formei na Fevale, no tempo que a Fevale ainda formava 2 currículos, um para atenção básica e outro para atenção de emergência. E eu me lembro que a gente discutia muito pouco a questão da sistematização da assistência da enfermagem. E eu acho que a gente discute muito a sistematização da assistência da enfermagem para o hospital e não discute a sistematização da enfermagem para atendimento na atenção básica. E eu acho que a gente tem que discutir isso. Que a enfermeira, a enfermagem, ela tem que entender a importância da consulta da enfermagem, do planejamento da assistência da enfermagem e a diferença de que a gente não pode ficar com a gestão e abrir mão do nosso papel da enfermagem. Eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar no município, eu me lembro que a gente via muitas colegas que diziam assim, tá sobrando consulta na agenda do médico, vamos deixar o médico fazer o pré-natal, vamos deixar o médico fazer a puericultura. E eu me lembro que eu comprava brigas homéricas no município, porque eu dizia, não, o olhar da enfermagem na puericultura é completamente diferente, o olhar da enfermagem no pré-natal é completamente diferente, e a gente não pode abrir mão desse papel que a enfermagem tem
a gente não pode rifar essa consulta porque está sobrando na agenda do médico. Então, acho que a gente tem que enquanto mais a gente abre mão, alguém vai ocupando esse espaço, que é um espaço que é da enfermagem. E só a gente se empoderando, a gente vai poder realmente... a gente fala muito em valorização, mas se a gente não se valorizar, a gente não vai conseguir ter realmente essa valorização. E eu sempre faço esse discurso, porque eu acho que a gente tem que... É uma via de duas mãos, né? A gente tem que, para buscar essa valorização, a gente tem que também ter no nosso trabalho, ver no nosso trabalho a importância dele e o quanto a gente tem que valorizar ele. E agora, com a questão, eu acho que a pandemia nos trouxe uma realidade... A gente fala muito na questão hospitalar, e eu tenho falado isso desde que estourou a pandemia, e o Daniel já participou comigo de vários momentos nessa questão, e várias audiências que a gente fez, e a gente acabou tendo que, por incrível que pareça, na contramão dos aplausos, a gente teve que lutar pelo básico, que foi a questão das nossas EPIs, a questão da nossa segurança no trabalho, e não se pensava muito na questão da atenção básica, se pensava muito na questão hospitalar e não se pensava lá no trabalhador da atenção básica, que era a porta de entrada, na realidade, desse paciente que depois, quando piorava, é que ia para a área hospitalar. E eu agora volto nesse discurso e falo sempre nisso, que a gente tem que pensar nessa grande massa de sequelados que vai voltar para a atenção básica, e a visão desse enfermeiro que tem que estar preparado, porque ele vai ser a pessoa que vai dar o acolhimento, ele vai ser a pessoa que tem que ter esse olhar diferenciado para a consulta de enfermagem, para o acolhimento, e é acolhimento. E eu acho que esse gestor, ele tem que entender que a atenção básica não faz triagem, ela tem que fazer acolhimento, e que ela tem que ter um papel resolutivo para poder resolver a questão dessa grande massa de sequelados que vai voltar em relação à questão, principalmente, dessa grande pandemia. E, para isso, eu acho que a gente tem que voltar a discutir a questão das nossas entidades, né, representativas da enfermagem. E acho que a gente tem, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem tido um momento muito rico, né, em relação ao nosso alinhamento das entidades. Eu acho que a gente conseguiu, nesses últimos anos, assim, trabalhar muito em conjunto, a ABEM, o COREM, a própria, o SERGS, e acho que a gente tem conseguido fazer dentro das nossas diferenças, a gente tem conseguido trabalhar e mostrar para a nossa categoria o papel de cada entidade e a importância que tem da gente trocar essa figurinha, como eu digo, para a gente poder levar essa discussão para a categoria e para a categoria poder entender realmente o que é o papel das entidades e a importância de ter essas entidades fortalecidas. Então, acho que, assim como o Daniel, eu também sou sócia da ABEM e acho importante a gente ter esse momento. Acho que a ABEM também, a gente participa do Fórum Nacional da Enfermagem, junto com a ABEM, e a gente sempre discute essa questão da importância da gente ter essas nossas entidades fortalecidas. Então, acho que chegar aos 70 anos, né, a ABEM chegar aos 70 anos trazendo esse e-book, assim, que eu sinceramente fiquei muito feliz quando eu li o e-book, porque eu acho assim, que a gente tem que tentar o máximo possível fazer chegar à categoria, mas não só chegar à categoria, mas como também chegar aos colegas que estão hoje na academia. Eu acho que os colegas têm que sair de lá, porque todo mundo acha que vai trabalhar na atenção hospitalar, mas acho que a gente sabe que muitos poucos vão trabalhar na atenção hospitalar e muitos vão trabalhar na atenção primária, né, atenção básica, e a gente tem que fazer com que os colegas saiam da academia entendendo a importância do papel do enfermeiro, não só na questão da gestão, mas principalmente na questão do que a gente realmente tem que buscar, que é a questão da assistência de enfermagem qualificada.
Eu acho que a enfermagem, eu acho que quando os colegas colocam ali o quanto rouba de tempo a questão burocrática, eu acho que existe realmente um interesse muito grande da gestão em nos colocar na burocracia, porque sabe que a gente acaba empoderando também o usuário em relação ao seu conhecer enquanto saúde, assim, tu empodera o usuário também no seu cuidado, e isso faz com que o usuário se torne também empoderado na sua busca de assistência. E eu acho que quando a gente consegue ter uma enfermagem resolutiva e uma enfermagem qualificada na atenção básica, o usuário sabe também direcionar a quem que ele quer que faça assistência nele, né? Quem que ele quer buscar na assistência. Então, acho que isso também quebra um pouco de paradigma, né? E a gente sabe que tem uma luta de classe, uma luta, né, muito forte em relação ao jogo de egos, né, que tem ali na profissão da saúde. Acho que a gente não pode também ficar delegando muito essas funções. Essa disputa que teve em relação à sala de vacina, por exemplo, é uma questão bem interessante. Eu queria só dar um dado para vocês, assim, em relação à terceirização da saúde em Porto Alegre. Assim. O maior número de erros de vacinação em Porto Alegre foram nas salas de vacina terceirizadas pelo prefeito de Porto Alegre. Isso é gravíssimo, porque são pessoas que não estavam qualificadas, que não conheciam o atendimento de sala de vacina e que foram jogadas dentro da sala de vacina, e o maior erro de evento, e maior número de eventos adversos que teve foi nessas salas. Então, para vocês verem que não é qualquer pessoa que pode fazer atenção básica. Então, era isso. Mais uma vez, parabenizar, dizer que eu fiquei muito feliz com o e-book e dizer que o Sergues vai divulgar, então, o e-book. A gente está disponível, vai deixar ele lá no nosso site para os colegas que quiserem acessar, independente de serem privados ou não, né? Mesmo para os colegas que sejam da área pública, poderem acessar enquanto enfermeiros, né, poderem acessar. Muito obrigada, e Sandra, parabéns mais uma vez, parabéns a BEM, tá? E parabéns aos parceiros aí. Obrigada, Cláudia, pelas tuas colocações. Eu passo, Joel, tu prefere falar agora ou tu prefere falar no encerramento? Tá fechado o teu microfone. Nós temos agora alguma interação com o público? Nós teríamos interação com o público. Isso. Aí, como é que ficou a coisa do público? São os que estão aqui agora, né? Não estão entrando mais. Como é que ficou? Aí a gente iria abrir a Cláudia que sabe, né? Como é que ficou? Eu não sei se no chat alguém se inscreveu para falar. Tá, então tu vais controlando o chat, se tem fala, eu deixo que tu possa fazer encerramento. Eu vou fazer uma fala e passo para ti, tá bem? Tá bem. Então, assim, aos colegas que já falaram anteriormente, muito obrigado pelas falas, muito bem alinhadas, parabéns, né? E são pessoas que têm também a mesma consciência da profissão. Nós todos trabalhamos em cenários diferentes, mas com o mesmo objetivo, de melhorar, de valorizar, de empoderar a profissão, e cada um de nós, com as nossas filosofias, achamos que fazemos melhor que o outro, ou estamos fazendo o melhor possível que nós podemos. E isso faz parte das diferenças do mundo, né? De pensamentos políticos, pensamentos ideológicos, de cultura, até pelas características próprias de cada uma das organizações, né? Elas não são uma só, porque elas são diferentes. Tá? Então, elas conseguem fazer uma convivência saudável em prol da profissão, e é isso que tem que fazer. Eu acho que a profissão espera que nós façamos isso, né? Que possamos trabalhar junto, tanto o sindicato quanto o CORENS, Sistema CORENS, e as ABENs e as outras organizações de enfermagem que tem pouca, não tem tanta visibilidade nacional, né? Não tem, assim, digamos, uma existência prolongada, né, e sedimentada como a da Associação Brasileira de Enfermagem,
que a ABEM, digamos, ela tem, a Associação Nacional tem 90 anos, né, tem mais de 90 anos, então está nesse cenário, dando tom para a profissão há muito tempo e sempre presente, né? Enfrenta dificuldades financeiras, mas ela se assenta, então, sobre o seu cacife intelectual, o seu cacife político e o poder das nossas lideranças de lidarem, né, no público, de saberem estar na hora certa, nos lugares certos. E todas as lutas que a ABEM já insertou, né, desde de qualquer período que a gente possa analisar, que a ABEM sempre esteve à frente das coisas da profissão, né, sozinha ou com outras organizações, e dependendo do momento ela era a única. Depois começaram a surgir as demais, as quais hoje a ABEM consegue ter diálogo, estar junto, como bem demonstrou o Fórum Nacional de Entidades de Enfermagem, né, que é uma estratégia que a ABEM já havia construído lá na década de 90, no início dos 90, hoje está de pleno vapor, com bastante gás, fornecido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, assim, a ABEM se relaciona com as outras organizações de enfermagem em prol da profissão, senão não temos a menor dúvida com relação a isso. Amei muita fala da Cláudia, do sindicato, né, sobre a valorização da profissão, sobre os aspectos da saúde, do trabalho da enfermagem na atenção primária. Ele é muito grande, é um trabalho, e é o trabalho que o mundo espera, porque não é porque as enfermeiras façam bem, elas fazem muito bem, elas fazem atenção primária, inclusive em lugares que não existe outro tipo de atenção, elas são únicas, né? Você vai pesquisar se uma cidade que não tem ABAM, que não tem médico, mas tem enfermeiras, e elas fazem esse trabalho o tempo todo. Países como da África, a maior parte dos países da África, quem faz o sistema de saúde são as enfermeiras, e é na atenção primária. Por que isso? Porque é mais barato. Então, assim, a atenção primária é a salvação do mundo, porque é a questão do custo. Né? É barato fazer saúde na atenção primária. Só que isso não dá visibilidade política para os políticos, né, para os gestores. Eles querem rendimento de voto. Isso não tem dado. E nós, infelizmente, estamos incipientes em lidar com isso, né? Lidar com essa parceria com os usuários, com as pessoas que consomem o nosso serviço, o nosso produto, nós que estamos na atenção primária, nós que estamos em qualquer outra organização, em qualquer outro nível de atendimento. Então, hoje, pois a pandemia nos deu assim um suporte, um cacife para enfrentar as coisas impressionante, né? Muito embora nós sejamos tratados pela mídia e por todos, inclusive nós mesmos nos tratando por profissionais da saúde, e não por enfermeiras ou enfermeiros. Essas pessoas que estão de máscaras são enfermeiros e enfermeiras. O trabalho delas na pandemia não foi só cuidar da pandemia, foi cuidar dos que fugiram da pandemia. Os outros profissionais, hoje, isso que falamos recentemente, a Cláudia falou ali, que nós, né, as atribuições, a gente das nossas atribuições, hoje os outros profissionais fogem de enfrentar a pandemia, eles fogem do cuidado. Quem vai enfrentar, quem é chamado para coletar sangue, a coisa mais primária que tem dentro das unidades ou em qualquer lugar, são os profissionais enfermeiros e enfermeiras. São esses que se expõem mais. Então, são esses que adoecem mais. Eles adoecem mais porque trabalham mais. Eles estão fazendo coisas dos outros. Entende? Nós não temos cacife, a enfermagem não tem, as enfermeiras, os técnicos não têm o empoderamento próprio para se negar a fazer isso, ou para falar sobre isso. As pessoas não estão falando sobre isso. Isso é real. Nós fizemos algumas lives nossas, a da ABEM, e isso foi apontado. Em vários momentos, as pessoas escapam em suas falas esse aumento do trabalho da enfermagem, que era uma coisa que nós fazíamos lá na década de 70. Na década de 70, nós éramos nutricionistas, nós éramos massagistas, nós cuidávamos da fisioterapia, nós cuidávamos do exercício, nós cuidávamos da psicologia, cuidávamos de todas essas coisas da enfermagem. Hoje, certamente, está acontecendo isso agora, né, para poder liberar o outro desse risco do cuidado. E, infelizmente, mesmo com as maiores proteções que a gente possa ter, em todos os lugares do mundo, que tem lugares muito bem protegidos para os empregados da área da saúde, nós somos os que mais nos contaminamos, né? Tem
tem estudos que mostram que mesmo com toda a proteção, as pessoas acabam se contaminando. E pior, né? As pessoas são fomes, elas funcionam como se fossem os fomes, como objetos, porque elas transportam, elas carregam também o vírus. Né? Ela sai do hospital, vai para casa, vai no ônibus, então ela também transporta isso. Ela, né? O ambiente do paciente, que é um lugar contaminado, é ela que frequenta. Né? Quem cuida do paciente é ela. Quem contata é a enfermeira ou o enfermeiro. No hospital, quem é que cuida dos pacientes na UTI? O familiar não entra. O familiar não se comunica com o seu familiar. Quem faz essa conectividade, essa ponte, são as enfermeiras, são os enfermeiros, são os técnicos, são as pessoas que cuidam do paciente naquele lugar. Então, isso, gente, são coisas para também refletir. Nós, assim, não sei se nós já não cansamos de tanta reflexão, né? Hoje a gente já está mais num caminho de produzir algumas ações que venham a impactar isso na prática, porque tem que ter algum resultado. O que vai, o pós-pandemia nos assusta em que sentido? Nós vamos sair mais empoderados, nós vamos ler notícias do Diário Oficial oferecendo concurso público para salários de 12, 15 mil reais para enfermeiras? Isso vai chegar para nós, né, pós-pandemia? Né? Todos esses beijos, aplausos, coisas que são importantíssimos, porque nós também vivemos do agradecimento, né, isso é importante para nos dar suporte como pessoas, para sentimentos e coisas, de ser agradecidos, as pessoas entenderem que somos importantes, para além de nós sabemos que somos importantes. Os outros também têm que saber. Então, assim, eu deixo não deixa de ser uma reflexão essa situação, mas eu acho que vocês podem pensar bem nisso. Hoje a gente está atendendo e se expondo a um risco maior exatamente para proteger os outros profissionais dentro desse cenário da saúde. E digamos assim, nos envolvemos tão profundamente com o cuidado, com o valorizar o cuidado do outro, somos nós, então, que acabamos nos contaminando muito mais, né? Então, espero, assim, que a atenção primária, então, é o locus privilegiado de atuação da enfermagem no mundo. Os países ricos investem muito. Né? No Canadá, nenhuma pessoa vai num médico, nem no médico a pessoa vai consultar com o médico, se não passar por uma enfermeira no sistema de saúde. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Europa. As enfermeiras são fundamentais por causa do sistema de saúde. E em países ricos, que elas desenvolvem esse trabalho, que é o filtro, né? As pessoas são impedidas de adoecer. Elas são tratadas lá na fonte. Aqui, eu sei que nós fazemos muito isso, mas nós temos ainda essa coisa da invisibilidade, né? Agora, eu vi outro dia a questão da campanha do Nursing Now, está assim no mundo todo, e aqui no Brasil também, né? O Conselho Federal é bastante envolvido que é o líder da campanha Nursing Now aqui no Brasil, e no mundo todo a campanha ela luta por uma coisa que eu tenho comentado com frequência, e que nós temos que alavancar isso. É um lugar de destaque, um lugar de direção para a enfermagem, para um profissional de enfermagem dentro do Ministério da Saúde, um cargo de governo, como são nos outros governos. Se vocês virem o relatório, o estado da enfermagem no mundo, que saiu em abril deste ano, da Organização Mundial de Saúde, lá tem os países que têm esse cargo. Então, aqui na América Latina, por exemplo, a Bolívia é um país que tem o Chief Nurse, então é uma pessoa, tipo uma ministra da enfermagem dentro do Ministério da Saúde. E nada mais pertinente, porque são essas pessoas que são responsáveis pelo sistema de saúde, que mantêm o sistema de saúde, são essas pessoas que são a estrutura do sistema de saúde, né? E são silenciosas e invisíveis. A valorização passa por essa visibilidade, passa pela comunicação com o público, comunicar para o público o que nós fazemos, o que nós fazemos, eles sabem o que nós fazemos, não é suficiente eles saber que nós temos um grau a mais, um grau a menos, se a pessoa ela precisa resolver o seu problema de saúde quando ela chega em determinado local. A ela não vai interessar o nível de conhecimento que eu tenho, mas ela vai interessar pela minha profissão e saber que aquela profissão resolveu o problema dela. Entende? Quando ela ficou com dor, que a dor dela foi a enfermeira que foi lá, ficou horas negociando com o médico, foi a enfermeira
que avaliou e que escalonou o tipo de medicação que ela devia receber, é a enfermeira que negocia tudo isso, e a enfermeira não tem a dificuldade de comunicar isso para quem usa o seu serviço, que foi esse, e ela gastou muito tempo do seu trabalho fazendo isso para deixar aquela pessoa com conforto. Isso acontece com cirurgias, em qualquer outro procedimento, com visitas, com as dificuldades. Imagina hoje, com a Covid, o que as enfermeiras não enfrentam para resolver questões de visita dentro das instituições. Entende? Elas enfrentam os colegas, enfrentam os outros profissionais, e, no entanto, assim, o consumidor do produto que ela produz, no nosso cuidado, o nosso cuidado, não, ela não fica sabendo, a gente não consegue vender isso. Então, a valorização passa também pelos profissionais, que os profissionais consigam, né, melhorar essa comunicação com o público. Isso é apontado no mundo inteiro como uma deficiência da nossa profissão. A gente não faz essa mídia, né, não é essa mídia, mas a gente não tem essa relação aberta, né, que o paciente saber que, ou o paciente ou o cliente saber que nós estamos ali e que fomos nós responsáveis por resolver aquilo. Não que tenha que agradecer ou não por isso, mas tem que deixar claro, fazer claro, e é isso que nos faz empoderados. Eu sei que há uma grande dificuldade das enfermeiras entenderem isso, né, de ir para frente desse microfone, né, quando chega o jornalista e perguntar, isso é a maior dificuldade que nós temos, é de dizer o que fazemos. Se um jornalista chegar e te jogar um microfone na boca, olha aí, fala aqui, o que tu fazes, vai ser muito difícil a gente dizer rápido para ele, numa comunicação que tem que dizer o que é o que a gente faz. Eu enfrento esse problema, eu estou há anos nesse planeta, já tenho 65 anos, já enfrentei vários microfones desse, foi sempre um gaguejar e querer dizer alguma coisa que sempre não é a coisa adequada, né? Porque a prática ela não nos ensina. Lá na universidade, a gente não aprende isso não é treinado, né? Nós recebemos tanto treinamento lá, mas não recebemos treinado. Então, fica a dica, temos que fazer uma grande reflexão. A atenção primária é um lugar privilegiado de trabalho, de produção, né, de todo tipo de produção técnica, científica. Haja visto agora a produção ou a dedicação que tem tido o grupo do DAPS da ABEM, né, em atenção primária, tanto da nossa seção aqui na ABEM Rio Grande do Sul, quanto da ABEM Nacional, e que alavanca muito, né, eventos e coisas, e a pandemia ajudou nesse aspecto de nos dar visibilidade. Mas nós precisamos nos organizar para aproveitar um pouco disso, e que isso, se melhorar a pandemia, né, nós também saiamos desse lugar melhores, mais fortalecidos, mais reconhecidos, né, porque é muito cruel não ter o reconhecimento, mas já passou a fase de lamentações. Então, eu parabenizo a ABEM Rio Grande do Sul, ao grupo DAPS da ABEM, ao Departamento de Atenção Primária, a sua liderança, a Sandra Ferreira, pela dedicação e pelo trabalho que produziu, de grande utilidade, e que é, digamos assim, ele é a finalização, né, ou não é a finalização, mas é finalizando um trabalho que demonstra o que vem sendo o trabalho do grupo de longo período, né, de qualidade, prospectivo, e que vai continuar grande como é. Parabéns, e as pessoas que estão presentes, meus colegas todos, muito obrigado por participarem da live da ABEM. O incidente ali agora já acalmou, né? As pessoas não entraram mais. Foi uma experiência muito horrorosa para nós, né, desse tipo de coisa, e eu volto a repetir que certamente prejudica, esse tipo de atitude prejudica muito, né, e prejudica quem fez, né. A gente não sabe quem fez, não podemos, isso a gente não pode, são das piores coisas que podem acontecer, são as coisas anônimas, né, e o pior sujeito é o sujeito anônimo, esse que faz, e que a gente não sabe quem é, ou quem são, né, não sabemos. Então, isso é um grande perigo, a gente lidar com essas coisas. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, obrigado, então, pelo esse espaço, e participem das coisas da ABEM. A ABEM também está aberta permanentemente, nós temos todas as segundas-feiras
né, excepcionalmente, uma vez mais por semana, uma live que trata de um tema relacionado à nossa profissão, né? Isso vai perdurar até o final do ano, no final da nossa gestão, que deverá ser em dezembro deste ano. Estava pensando, eu passo para vocês a palavra. Obrigada, Joel, pela tua fala. Eu gostaria de... Ninguém se inscreveu pelo chat, né? Então, eu gostaria de ver se alguém gostaria de se manifestar antes da gente fazer o encerramento. Sandra. Sim, Sheila. Eu só queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de participar dessa live, assim, trazendo discussões bem interessantes, né? Joel traz uma reflexão que precisa que a gente dê continuidade e que a gente não só reflita, mas a gente já pense em proposições para que a gente possa sair desse quadro meio que que estamos anestesiados, né? Parece que, assim, me lembra muito bem aquela visão da enfermeira que é o anjo. Então, se todo mundo se afastou, correu, então o anjo ficou. Porque se ela não fizer, ela não vai para o céu. Não é verdade? E aí, assim, a gente precisa fazer essa discussão, né, sobre o lugar que ocupa o enfermeiro e como ele pode impor a sua posição e se valorizar. Porque quem faz tudo, gente, termina não fazendo muita coisa, né? Então, muitíssimo obrigada e dizer para vocês que quando a ABEM criou os departamentos, né? Essa estratégia de ter departamento nessas áreas, assim, eu acho que foi uma decisão muitíssimo acertada, porque eu acho que, pela experiência que eu tenho lá na diretoria de assuntos profissionais e agora no departamento de atenção primária, os departamentos alavancaram muito a visibilidade da ABEM. Eu acho que ampliou, porque o departamento de atenção primária durante é um exemplo, é um modelo de organização que vem ampliar as atividades da ABEM, que faz a ABEM ser reconhecida, né, para além da sua diretoria. E quando a gente pensa nas empresas, a gente pensa na diretoria. Né? Porque a ABEM não faz nada. Porque a ABEM... Mas a ABEM somos nós. Né? Eu acho que o departamento traz essa amplitude que é muito, muito importante. Né? E aí, onde tem departamento, eu pude observar, né, quando estava na defesa profissional, que eram bem muito mais atuantes. E o departamento de atenção primária, junto com o CIS, acho que teve um crescimento muito bom, assim como o da Geronto, né? E aí, isso quer dizer que a gente está próximo da eleição da ABEM, né? Vamos todos participar, né? Vamos exercer nossa democracia, e certamente a nova diretoria, né, vai escolher suas coordenações de departamento, mas, assim, eu quero dizer ao departamento de vocês que fiquem antenados, articulados, porque a gente precisa ter pessoas do Rio Grande do Sul, né, na coordenação nacional, porque é um departamento que foi para além das nossas expectativas e está aí lançando um e-book, né, trazendo um debate tão importante para nós. Então, vamos ficar atentos, tá certo? A gente se encontra no futuro da BEM. Eu estou candidata à presidência da BRM, então vamos nos encontrar, se Deus quiser, essa pandemia vai embora, ou a vacina vai chegar, né, e a gente pode se encontrar presencialmente nas reuniões na ND, no CONABEM. E quero deixar um convite para quem ainda não se inscreveu no Senadem, no evento Senadem e Sinadem, né, que está sob a nossa responsabilidade. Aproveite o preço promocional, né, até as vésperas do evento. E assim, estamos com todos os convidados confirmados. É uma experiência, assim, bem diferente, né? A gente nunca fez evento online, mas, assim, estamos tomando todos os cuidados, assim, inclusive para que não aconteçam essas aberrações, né? Assim, todas as palestras vão ser gravadas, então não tem perigo de ninguém entrar
online no meio de uma fala. E eu convido todos vocês a participarem, né, desse evento, que é um evento da ABEM, que já está na sua 72ª versão, que a gente precisa prestigiar. Fiquem com Deus e muito, muito sucesso para esse departamento que mora aqui, ó, no meu coração. E se precisar de mim, estarei sempre à disposição, né, para contribuir, para a gente fazer discussões, debates, né, que possa levar a nossa profissão, que possa contribuir para a atenção primária em saúde. Obrigada, Sheila. Lisiane, tu abriu o microfone, tu gostaria de falar? Não? Não, acho que pelo adiantado da hora, acho que a gente precisa ir eu caminhando, gostaria de fazer Alguém falou? Eu gostaria de fazer um encerramento citando a lista aqui em homenagem aos participantes do grupo de estudo, né? Então, queria, se vocês me permitem, fazer um encerramento final citando o nome de todos os participantes. Pode ser? Então, tá. Eu vou citar os agradecimentos, porque eu acho que é importante a gente agradecer, porque essa produção foi uma produção coletiva, né? Agradecemos aos nossos colegas de trabalho, pois suas ações e as trocas de informação no cotidiano profissional contribuíram para que pudéssemos elencar as atividades realizadas pelas enfermeiras nas unidades de saúde, refletir sobre elas e apresentar algumas destas ações neste e-book. Agradecemos também a coordenadora do mestrado profissional em enfermagem da Unicino, Sandra Maria César Leal, pela acolhida e apoio logístico oferecido nos espaços daquela universidade, viabilizando assim os encontros do grupo de estudo durante seus 15 meses de atividade. Agradecemos em especial aos participantes do grupo de estudo, que ao longo dos seus 15 meses de funcionamento, partilharam seu cotidiano de trabalho. Citamos aqui o nome de todos que participaram, inclusive aqueles que tiveram presentes em apenas um encontro, porque todas as experiências contribuíram com o conjunto de informações e discussões apresentadas nesse e-book. Então, agradecemos a Adalvane Nobres Damasceno, Ana Rita Siqueira, Camila Niede, Carla Félix, Daiane Eliana Praz, Daniela Dalforno Kinauski, Denise Loureiro Chaves dos Santos, Diego Pinheiro dos Santos, Fernanda Peixoto Córdova, Franciele Rodrigues Michels, Iago Juan Guedes, Jennifer Esther Martins Nunes, Joane Soares Facinelli Soares, Juliana Santos da Rosa, Laura Ferraz dos Santos, Lisiane Andréia Devinar Périco, Lívia de Almeida Faller, Luciano Vilmar Albrecht, Miguel Ângelo Ayala Napan, Paula Martina da Silva Araújo Nunes, Renata Regina de Lima, Sandra Rejane Soares Ferreira, Sheila Mai, Silvia Rosária Torres, Tatiana dos Anjos Fão e Vânia Celina Desotti Michelete. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença de vocês, e a gente vai estar divulgando por e-mail o e-book. E ele está à disposição de todos. Um abraço e uma boa noite. Obrigada, uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, parabéns. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Parabéns, Demi.
Lisiane, desde a época da faculdade já era nessa. Oh, que saudade, vô! Também! Juntas, não sei se vocês sabiam. É isso. Só que os caminhos me levaram para o hospital, né? Tem São Paulo um curso, sabia? Né? São Paulo, quando eu fui assumir lá, era para um hospital também. Deixa lá as coisas que a vida vai levando. Que a vida levar. Mas a gente pode fazer uma... Eu sempre disse que fui uma enfermeira de saúde pública dentro da área de hospitalar, que eu acho que essa visão é importante também. Beijo, amor. Parabéns, o e-book ficou maravilhoso. Legal. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, Guria. Tchau. Ô, Lise, acabamos que acho que ficamos eu e tu aqui. Pois é, ainda tá gravando ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo parar. Então tá, tchau, queridas. Beijo, tá? Fiquem com Deus. Muito legal o trabalho de vocês. Ferro. A imagem só ganha com isso. Beijo. Tá, não vai rolar aquela fotinho? Tá gravando ainda, gente. Vamos sair então, Lise. Pois é, então ó.